Olá a todos. Bom, vou fazer esse vídeo aqui, que eu vou fazer uma breve consideração sobre Atos, né? Dos Apóstolos, capítulo 2. Então, fazer aqui uma bem rapidinho, porque eu vou estar considerando aqui, eu acho que, se eu não me engano, 7 versões da Bíblia, para considerar aqui o ponto em questão, de que se refere, etc e tal. Pois bem, ah, em português vou estar utilizando essa versão aqui, tá? Vou mostrar pra vocês um minuto. Que, ó, pra vocês verem, que aqui, ó, é uma Bíblia, a Bíblia Sagrada, Novo e Velho Testamento, uma tradução Almeida, João Ferreira de Almeida, Nova York. Olha aqui, 1870, tá? Então essa daqui é a versão que você está usando, 1870. Aí eu vou vir aqui então no livro de Atos, né? Atos, certo. Ele vai abrir aqui pra mim que é Atos, né? Tá nessa edição. Vou vir no capítulo 2, que eu vou estar considerando com vocês alguns versos para que vocês possam entender o assunto pelo qual eu vou estar tratando aqui. Capítulo 2, ó. E o verso em questão vai ser o verso 21 que tá aqui. Vou aumentar o zoom, né? Para vocês verem certinho. Aqui, verso 21, tá aqui. Ele fala assim: E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Pois bem, então aqui fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ah, aí surge a questão de quem seria esse Senhor, né? Quem que é esse Senhor aqui? Se a gente descer mais um pouquinho, né? Você está descendo aqui para considerar com vocês. O verso 36, baixar mais um pouquinho. Aqui, ó. Saiba, pois, certamente toda a casa de Israel, que Deus o fez Senhor e Cristo, a saber, este Jesus, quem vós outros crucificastes. Pois bem, o verso 36 fala que Deus o fez Senhor e Cristo. Então Jesus Cristo, Jesus aqui, né? Ele foi feito Senhor. Então se eu pego esse texto aqui e volto lá no 21, será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Vamos deduzir que esse Senhor seria esse Senhor o Senhor que foi feito, que seria Jesus Cristo, então, no caso. Aí surge a questão, será que eu vou ter alguma base realmente para deduzir isso? Pois bem, vamos considerar aqui, vou voltar um pouquinho, o verso 34, deixa eu ver aqui rapidinho. Vou ter que estar abaixando aqui. Aqui, ó. Fala sobre Davi, né? Porque não subiu. Deixa eu subir mais um pouco. Davi aos céus. Antes disse: O Senhor é o meu Senhor. Assenta-te a minha mão direita, até que eu ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Muito bem. Você observa aqui que fala: Diz o Senhor ao meu Senhor. Então, nesse texto a gente consegue ver e já analisar que existem dois senhores, né? Não é apenas um Senhor, o qual aqui o verso 36 fala que Deus o fez Senhor. Então existe um Senhor, existe o que fala para o outro Senhor. Quem que seria esse outro Senhor aqui? Que é dito: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos
por escabelo do teu pés. Como o verso sugere aqui, Deus o fez Senhor Jesus Cristo, então a gente sabe que um desse Senhor é Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, como está sugerido aqui. E eu tenho um outro Senhor que fala com Jesus Cristo. Então eu tenho dois senhores aqui, como a gente pode ver. O Senhor é o meu Senhor, um Senhor fala com o outro. Pois bem, aí vem a questão de quem é esse Senhor que fala com Jesus. Se a gente analisar aqui, a gente vai ver o seguinte: porque não subiu Davi aos céus. Então a gente sabe que antes diz. Então Davi é quem faz esse comentário. Então agora surge a questão: o que Davi disse realmente a respeito do assunto. Eu vou estar abrindo aqui agora para vocês verem. Eu vou pôr em paralelo o Salmo na mesma versão Almeida, tá? Vou analisar aqui o Salmo, minuto. Esse Salmo vai estar na Almeida. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó, Salmo nessa versão Almeida, aqui. Olha só que interessante, ó. Vou ler aqui, então vai aqui os versos dele, porque Davi não subiu aos céus, mas disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Olha só como vai estar aqui no Salmo 110, vai estar escrito assim: Jeová disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés, que é o verso 35 aqui, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então esse Senhor que diz ao meu Senhor aqui, quem que seria quem? Como o próprio texto sugere aqui, ó, seria Jeová. Vamos pegar então o texto aqui, agora em língua hebraica do Antigo Testamento, no caso o texto dos Salmos, tá? Vou estar utilizando, vamos ver que versão que eu vou estar utilizando aqui para trabalhar com vocês. Vou usar essa versão aqui, Salmos de Ginsburg, ó, 1913, tá aqui embaixo a data, tá? 1913, aqui, ó, tá? Ginsburg. Agora eu vou pegar o Salmo em questão, que vai ser... Deixa eu ver aqui a página. Aqui o Salmo 10, né? Aqui fala, olha só, vou até aumentar um pouquinho o zoom, né? Deixa eu ver aqui. Olha só aqui, que legal, ó. Olha só como que vai estar aqui. Neum Yehová Ladoni Shev Limini. Aqui, ó, Shev Limini. Aqui fala, né, le David, Mismor, melodia de Davi. Ele fala, Neum Yehová Ladoni Shev Limini. Pronunciação de Jeová ao meu Senhor, Adoni. Senta-te, elimine minha direita, minha destra. Ad Ashit e Yoveicha Radon Leragleicha. Muito bem. Agora eu vou pegar, esse daqui é o Salmo língua hebraica. E agora eu vou estar utilizando aqui então o texto, né, em hebraico do Novo Testamento. Deixa eu pegar aqui. Vai ser esse daqui, ó. Vou estar mostrando para vocês. Vai ser esse texto aqui. Um minuto. Aqui, ó. Franz de Letícia, tá? 1892, tá? A data aqui embaixo para vocês. Então eu vou estar utilizando desse material aqui. Então vou vir em aqui. Então aqui começa Atos. Vou aumentar aqui para vocês.
e vou vir no capítulo 2. Vou estar mostrando também esse verso aqui para vocês, né? Deixa eu só vir aqui. Capítulo 2, e o verso em questão é o verso é o 30 e... Deixa eu só olhar o verso aqui. Verso 34. Então vou estar olhando aqui o verso 34 com vocês. Aqui, aumentar o zoom. Então o verso 34 ele vai falar assim, ó, né? Daqui que David lo Allah ha-shmaya shem ha-shamayema vehinehu omer neum Yehovah ladoni shev limini ad ashit oivecha hadom beraglecha, que é o que está escrito aqui, ó. Vocês podem comparar a partir daqui. Nenhum Yehovah, aqui ó, nenhum Yehovah ladoni shev limini, tá aqui ó, ladoni shev limini. Então o texto hebraico, que é aquele lá de Letícia que eu estou utilizando, já traz até que quem fala aqui é o Jeová. Então a gente já descobriu o ponto aqui de quem que é o Senhor, quem que é um e quem que é outro. Então um Senhor é o Jeová, e o outro Senhor, como a gente vou mostrar aqui novamente. Então um Senhor é quem? É Jeová, que fala para o outro Senhor, e esse Senhor é o que foi feito por ele, Deus, né, fez Senhor, que é Cristo. Então um Senhor é Jeová e o outro Senhor é Cristo. Agora vamos, se a gente voltar lá, a gente vai voltar naquela questão inicial. Qual que é? No verso em questão, que é o verso 21, quem que é o nome aqui? Pois bem, vamos voltar aqui, né? Então nessa questão aqui, quem que é o nome que a gente vai invocar? Vamos voltar aqui, vamos ler de novo o texto, ó. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Muito bem. Quem que seria então esse Senhor? Seria o Jeová lá, o tetragrama, Yod Reval Re, ou seria Jesus Cristo? Pois bem, se a gente observar, vamos começar lá desde o início. A gente vai no verso 14, vamos ver onde que está aqui. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e vamos ver aqui, e falou-lhes dizendo. Então Pedro começa a falar algumas palavras, né? Ele se levanta lá no meio de todos e começa então o seu pronunciamento. O verso 16 que a gente vê aqui, ó, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então aqui vem um texto então do que Joel disse. Aí ele conclui aqui no verso 21 as falas de Joel, que é exatamente essa questão de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quem disse isso daqui foi o profeta Joel, né? Conforme Pedro está comentando. Pedro então comenta, Joel falou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora a gente vai recorrer ao texto do que Joel falou. Então vamos ver o que Joel diz. Muito bem, Joel falou o seguinte. Joel falou.
Aqui eu tô em Joel, ó, tá? Então inicia-se Joel aqui, vamos abaixar. Aqui, ó, profecia de Joel, tá? Então ali começa Joel. Joel 2, agora vamos... o verso é o... Joel 2, o verso é o 32. Então vamos lá no 32. Aqui tá 32. E será que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo? Será salvo. Então aqui quando ele fala, é a mesma coisinha, ó. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Aqui ele já fala invocar o nome de Jeová. Então o Senhor em questão aqui é Jeová. O que eu vou fazer agora para vocês entenderem? Eu vou recorrer agora mais uma vez ao texto, né? Agora em hebraico, no idioma original. Agora eu vou pegar então Joel. Então eu vou estar utilizando com vocês o texto, né? De Joel, que é esse daqui, ó, tá? Que é o de Ginsburg, 1911. Tá aqui, tá? Ano de 1911 de Ginsburg também. Muito bem, aqui ó, 1911, bonitinho, tá? Vamos ver então. Então aqui eu vou estar indo em Joel, que começa Joel, e vou estar abaixando até o capítulo 2. Aqui tem uma diferença, porque um texto está em hebraico, o outro está em português, então não vai bater, é óbvio. Mas o texto em questão, vou dar um zoom aqui para vocês verem depois. Certinho, deixa eu ver. Aqui. Agora eu aumento o zoom. Muito bem. Aqui, ó. Inicia o verso, é o capítulo 3, 5. No português, vai ser 2:32, porque esse daqui não ele não vai ter até o 32, então vai estar uma diferencinha ali. Então iniciando aqui o 5, né? Ele vem aqui, olha só como é que vai estar escrito aqui. Inicia-se depois desses pontinhos aqui, né? V'haya kol asher ikra beshem Yehovah imalet, tá? Então aqui tá, V'haya kol asher ikra beshem Yehovah imalet. Se a gente observar, vou pegar aqui então o Novo Testamento em hebraico também, que nem tá aqui, e vou ver então esse verso 21 aqui, tá aqui em cima, ó. Olha aqui, V'haya kol asher ikra beshem Yehovah imalet, que é a mesma expressão aqui, ó. V'haya tá aqui, V'haya aqui, kol asher ikra aqui, ó, kol asher ikra beshem Yehovah aqui, ó, beshem Yehovah imalet, e termina aqui imalet, tá? Isso aqui é o Novo Testamento de Freitas e Letícia. Então, pelo contexto, a gente sabe então que Pedro, né, ele se levanta, vamos ver aqui novamente, e fala que isso é uma palavra do profeta Joel, e portanto que esse Senhor aqui que Joel falou é quem? Aqui, vamos de novo, aqui é quem? Jeová, tá? Então é esse que o profeta Joel se referiu, portanto é esse que Pedro fez a referência. Se eu pegar aqui, inclusive eu vou voltar aqui agora só para mostrar Freitas e Letícia para vocês, e a gente vai ver agora a expressão quando fala aqui que Jesus foi feito Senhor, né? Então ele fala aqui, olha aqui como é que está escrito, né? Lachen yedana bet Israel kulo barur
כי האלוהים שנה את ישוע זה אשר צלבתם לאדון ולמשיח. Então o que ele fala aqui? Que para toda a casa de Israel saber, né? Que Deus fez, então Jesus Cristo, olha aqui, ele fala Adon e o Messias, de Senhor e Messias, mas olha só, ou Cristo, né, o equivalente grego é Cristo. Vocês observarem aqui, você vai ver a expressão Adon, que não é a mesma coisa que acontece aqui nos outros textos, né? Então, então tem essa questão, sim. Aí eu vou abrir aqui agora um comentáriozinho, só para vocês entenderem o que se passa. Então esse comentário aqui, ó, de Geórgia, né, da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele escreveu aqui, né, tem a página tudo, e ele fala assim: nas páginas que segue apresenta uma teoria no sentido de que o nome divino, possivelmente a abreviação dele, né, foi originalmente escrito no Novo Testamento, nas citações do Antigo. Então, quando, né, o Novo Testamento citava o Antigo, poderia até mesmo constar, de acordo com a teoria, o nome no próprio idioma hebraico, ou de maneira abreviada, ou nome mesmo do tetragrama, né, nas alusões a ele. O que, no decorrer do tempo, ele foi substituído principalmente pelo representativo Kappa Sigma, que é a abreviatura de Kyrios, que é Senhor em grego. Esta eliminação do tetragrama, a nosso ver, cria uma confusão na mente dos primitivos cristãos gentios sobre a relação entre o Senhor Deus e o Senhor Cristo, que se reflete na tradução do manuscrito do próprio texto do Novo Testamento. Então, o que ele está falando aqui? A gente, inclusive, tem manuscritos hoje da Septuaginta, que é a versão em grego do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e aramaico, foi traduzido para o grego. E quando houve a tradução, hoje, com novas descobertas, sabe-se que os manuscritos tinham originalmente o nome de Deus no hebraico. Então, embora estivesse em grego, o nome de Deus estava no original hebraico e foi mantido no texto grego também. Só que depois, com o passar do tempo, ele foi substituído principalmente pela expressão Kyrios, que é Senhor em grego, tá? Então, isso também vai refletir depois no Novo Testamento, que provavelmente o nome, como na teoria aqui, estariam lá, o nome de Deus. E foi removido também por Senhor. Aí, qual que foi o problema disso? Que a pessoa confunde o Senhor Deus e o Senhor Cristo. Porque às vezes está falando de Senhor, aí a pessoa está achando que é Jesus Cristo, enquanto na verdade o Senhor em questão não é o Jesus Cristo, é o tetragrama lá, Jeová, Javé, Yavé, é referente a ele, não é referente a Cristo, como é o caso, né? Em Atos aqui, o ponto em questão de Atos, aqui 21, né, que fala o nome do Senhor, é uma referência que Joel fez. Então, Pedro, né? Pedro vai fazer uma referência ao texto de Joel. Então, portanto, aqui Pedro, né, ele faz a referência ao profeta Joel, cita Joel. Então, portanto, esse Senhor aqui não é Jesus Cristo, é o eterno ali, o Yod-Heh, Jeová, Javé. É esse que é o ponto aqui. Aí eu vou então mostrar agora para vocês o texto em grego, né? Eu vou inclusive mostrar os textos no grego para vocês verem como que ficou. Então vou usar essa Septuaginta aqui. Ó. Essa Septuaginta eu vou fazer uma referência aqui, ó, tá? Antigo Testamento em grego, tá? Aqui, 1896, tá aqui embaixo, né? Deixa eu aqui. Muito bem, vou aumentar o zoom. Aqui, ó. Aqui é Salmo 109, que vai corresponder ao nosso 110, tá? Aqui, ó, a expressão
no grego, ó, Kyrios to Kyriomou, tá? Daqui e David, que é David Salmos. Aí agora eu vou vir no Novo Testamento grego, que eu vou estar utilizando esse Novo Testamento grego aqui, Byzantine Testiform 2005, tá? Então esse o texto que eu vou estar utilizando para trabalhar com vocês. Então, Atos, né? Vamos ver. Então aqui está o livro de Atos. Vou no capítulo 2 e vamos ver então o verso 21. Vamos ver como é que ficou no grego, 21. Aí a gente vai comparar. Olha só. Opa, aqui eu tô no Salmo. Então o Salmo é o 36 aqui, né? Um minuto, gente. É o Salmo, então o Salmo é o 30 aqui. Tá? Muito bem, eu vou ver aqui, só rapidinho, qual é o texto em questão. Que verso que tá? Não é nem... É o verso 30 e... O verso de Davi em questão aqui, porque subiu Davi aos céus, é o 34. Não é 36 não, gente, 34. Então 34 vai dizer aqui, ó. Porque Davi, né, etc e tal. Olha só então o comentário que Davi faz. Olha aqui. Eipen, tá aqui, ó. Eipen Rokirius Tokirion Kirio Moi. Rokirios Tokirio Mu. Tá aqui. 34, ó. Eipen Rokirius Tokirio Mu. Tá aqui. Aí fala Katu, né? Katu Ek Dexion Mu. Aqui, ó. Ek Dexion Mu. Aí começa aqui embaixo, ó. Os Eos Antotus, né? Aqui. 35 aqui. Eos Antotu. Aqui. Continua o texto e termina aqui, ó. Don Su. Aqui, ó. Podom Su. Tá? Termina aqui. A expressão final aqui. Ou seja, no grego foi substituído por Kyrios. O que gerou, que é o que é comentado lá. Pelo... Aqui, ó. Né, o comentário, ó, substituído por Kyrios, que é essa expressão aqui. Essa substituição refletiu no Novo Testamento aqui. Agora eu vou vir também, além desse salmo aqui, agora eu vou estar utilizando uma outra Septuaginta, que é essa versão aqui, né? E essa Septuaginta eu vou estar vendo um textinho, não Salmos, mas Joel nela. Joel nessa versão aqui, seguindo o mesmo princípio, né? Que vai para capítulo 4, capítulo 3, né? Ou 5 aqui, 105. Então, aqui, ó, começa aqui nesse Cai. Cai está em paz. Aqui, ó, Cai está em paz. Rosan, começa aqui. Eu vou voltar agora para esse texto aqui, o bizantino, né? E vou ver com vocês o texto aqui da página anterior, que é o verso 21, e todo aquele que invocar, né? Fala aqui, ó. Aqui, verso 21, tá? Cai, tá aqui, ó. Cai, estás paz, aqui, estás paz, ros, aqui, ros, tá? E aí continua o texto, que é epicalecetai, né?
epikalesetai, epikalese, aqui termina, aqui vem na linha de baixo, ó, tai, to onoma Kyrios, aí vem 21 aqui, to onoma Kyrio, aí sote setai, aqui, opa, aqui ó, onoma Kyrios sote setai, tá? Então o que aconteceu? A substituição do nome aqui, ó, o povo me fala aqui, onoma Kyrio, tá no grego aqui Kyrio. Aí o que aconteceu? Isso refletiu no tetragrama e refletiu por nome de Deus, né? E refletiu aqui referente a Jesus. O que aconteceu? Olha o comentário aqui, ó. A nosso ver, isso criou uma confusão na mente dos primitivos cristãos gentios sobre a relação entre o Senhor Deus e o Senhor Cristo. Então, por causa que está todo mundo como Senhor, o povo não sabe diferenciar quando está se referindo a Cristo e quando se refere ao tetragrama, tá? Esse que é o problema. É isso que é o problema, tá? Então, só para concluir, esse texto então de Atos não se refere, Atos 2:21 se refere a Jeová. Não se refere Jeová, Javé, Yavé, o tetragrama, tá? Não está se referindo a Jesus, ou Yeshua, a Mexia, enfim, o nome que der, Jesus Cristo, enfim, qualquer referência ali que seja o nome de Cristo. Então o nome em questão é o nome de Jeová, Javé, que é o tetragrama. Então ali é o tetragrama, não é referente a Jesus, ok? Como vocês viram lá mais pra frente, temos dois senhores ali no texto, né? Então você sabe que um é o Senhor que foi feito por Deus, que é Jesus Cristo, e o outro que é o próprio Deus. Então ali se refere ao nome de Deus, não ao nome de Cristo. Então é isso que eu gostaria de salientar. Então, até mais, tchau, tchau, obrigado aí.